Segunda-feira, 26 de maio, bom início de semana para você. Seja bem-vindo, o Câmara em Destaque está no ar. Vamos juntos até às 6 da tarde aqui pela tela da TV Câmara no canal 6.3. Estamos também nas redes sociais da Câmara Municipal de Manaus. No programa de hoje você vai ver os destaques da sessão plenária desta segunda-feira. Os perigos da internet é assunto discutido por parlamentares aqui na CMM. E ainda, projeto de lei pretende usar canais de comunicação da Câmara Municipal de Manaus para divulgar pessoas desaparecidas. Isso e mais agora no Câmara em Destaque. Boa tarde. A sessão ordinária desta segunda-feira abordou a prestação de serviço da concessionária Amazonas Energia. O repórter Michael Douglas acompanhou e tem mais detalhes. A primeira sessão ordinária desta semana, sendo a 40ª da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Manaus, foi dedicada exclusivamente à visita do senhor Radir Gomes de Oliveira, ele que é o diretor de Relações Institucionais da concessionária Amazonas Energia, e ele veio conversar aqui com os vereadores, prestar esclarecimentos acerca aí dos constantes apagões na cidade de Manaus. Esse encontro foi aí uma propositura do vereador Eurico Tavares, que presidiu esse momento, essa sessão, e falou com a gente a respeito desse encontro. Foi uma audiência muito importante, né, até para esclarecer alguns fatos para a população. Muitas coisas que foram ditas aqui, até eu não sabia. Para mim, que sou vice-presidente da comissão, também foi muito importante para a gente saber como é que acontece a gestão de fato, né, da concessionária. E tirou algumas dúvidas com relação à técnica que eles agem, né? Onde é que ficam as fontes de energia, a geração de energia, quais são as linhas, né, de energia que possuem no estado. Mas o principal eu não consegui ter, que é o que vai ser feito para melhorar o serviço que presta para a cidade de Manaus e para o estado. Não tive essa resposta. Infelizmente hoje a gente tirou o dia para realmente poder dar uma resposta para a população de que, a partir de segunda-feira, a partir daqui um mês, a partir daqui 6 meses, a gente vai começar a ter uma melhora, vai ter investimento X, Y, Z, vão diminuir as questões dos processos, vamos parar de botar na justiça as pessoas que não pagam energia. Hoje a gente não conseguiu ter nenhuma resposta com relação a isso. De acordo com o senhor Radir, né, esses constantes apagões que ocorrem na cidade de Manaus se devem a questões como raios, questões mais naturais do que necessariamente problemas causados pela distribuidora, que é a Amazonas Energia. Vamos ouvir o que ele falou. Nós somos a região que mais cai raio no Brasil. Novairão é a cidade que mais cai raio, acho que no mundo. Teve inclusive uma reportagem, né, da TV Globo, lá em Novairão, e acompanhando essas descargas. E não tem rede de distribuição que suporte, não tem proteção que suporte. E a proteção é para isso, é para ela agir. A proteção tem que atuar, senão vai danificar todo o sistema. Esse é o papel principal da proteção. Muitas das vezes, também, esta casa não sabe a quantidade de abarroamento de porte que tem na cidade de Manaus por terceiros. O carro abarroou um porte do alimentador da sua casa, tira todo o alimentador. Mas o senhor que está lá na ponta, o senhor não sabe que foi um porte que abarroou. É a Amazonas Energia. Por isso é que a gente sempre fala, a distribuidora que tem relação diretamente com a ponta, com o cliente, é quem sofre mais. Porque a gente está no dia a dia na casa de cada cidadão de Manaus e do estado do Amazonas. Depois dessa fala do diretor aí de Relações Institucionais da Amazonas Energia, ele passou a ser questionado pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Manaus. Entre eles estava o vereador Paulo Taironi, que questionou ele a respeito desses constantes apagões e de quem seria a culpa, né, por conta dessas situações. O vereador conversou com a gente também e falou que as explicações dadas pela concessionária não são satisfatórias ainda, principalmente para o público de Manaus. Fica muito fácil você transferir a responsabilidade para outro ente, para outro responsável, quando, na verdade, a responsabilidade é sua. Pela apresentação deles, a Amazonas Energia é responsável unicamente pela distribuição da energia. Só que, quando o consumidor que está lá no bairro e tem a sua geladeira queimou em razão dos constantes apagões, dos constantes blackouts, para quem que ele reclama?
E essa foi uma das perguntas que eu fiz a eles, porque é muito fácil você se eximir da responsabilidade e é justamente isso que o consumidor não precisa. Então, precisa ficar muito claro, principalmente quando há uma interrupção da energia e quando há um dano causado ao consumidor da cidade de Manaus, quem a gente pode procurar. Por conta da realização dessa visita, a votação da ordem do dia e dos demais projetos de lei, assim como os requerimentos e as indicações, precisou ser adiada e serão votados na próxima sessão. Volto com você no estúdio. E um projeto de lei que tramita aqui na Casa Legislativa pretende incluir espaço nos canais de comunicação da Câmara Municipal de Manaus para ajudar as famílias de pessoas desaparecidas. Acompanhe. Sara Juana desapareceu aos 7 anos de idade no ano de 2007. Segundo a família, ela teria saído para comprar pão e nunca mais voltou. O sumiço da menina ainda causa dor para a família, que até hoje tem esperança de um dia reencontrá-la. Dados da Segurança Pública do Amazonas mostram que são registrados pelo menos 2 casos de desaparecimentos aqui na capital. Só ano passado, mais de 600 pessoas desapareceram e a maioria dos casos foram registrados aqui em Manaus. Entre tantos registros, muitas histórias seguem sem resposta. A Câmara Municipal de Manaus abriu um espaço para discutir esse assunto em sessão plenária. Um projeto de lei de autoria do vereador João Carlos pretende incluir um espaço nos canais oficiais de comunicação da Casa Legislativa para divulgar campanhas educativas, conteúdos de prevenção e orientações em caso de desaparecimentos de pessoas. A ideia é ampliar o alcance dessas informações para auxiliar as famílias. O desaparecimento é algo muito profundo, é uma dor muito séria, que nós temos que ter essa sensibilidade enquanto poder público e também estender as mãos, estender os braços, fazendo com que todas as mídias da casa, seja ela escrita, seja ela audiovisual, o que seja, toda a mídia da casa, divulgar estas pessoas que estão desaparecidas. Se você tem qualquer informação sobre o paradeiro de uma pessoa desaparecida, entre em contato com a Delegacia Especializada em Ordem Política Social, pelo número que aparece na sua tela. E um assunto tem preocupado as autoridades e muitos pais: o tempo de uso das telas, principalmente o celular, e os perigos da internet. O tema vem sendo discutido pelos vereadores aqui na Câmara Municipal de Manaus. O brinquedo favorito da Melissa, de 6 anos, não sai de perto dela por nada. O celular está no café da manhã, na hora do almoço e até no caminho para a escola. A conexão virtual faz parte da rotina da garotinha. A mãe da Melissa diz que o uso desenfreado de telas começou como uma maneira de entreter a filha. A Melissa, desde pequena, ela usava as redes sociais para assistir vídeos. No começo parecia inofensivo, mas com o tempo eu percebi que ela estava vendo conteúdos que fugiam ali do que ela estava assistindo, coisas infantis que levavam para outro caminho. Começou a aparecer propagandas entre um vídeo e outro e vi que ela estava ficando diferente. Percebi um comportamento repetitivo do que ela estava assistindo. O que muitos pais não sabem é que o uso excessivo de tela, principalmente o celular, podem afetar o desenvolvimento infantil, interferir no sono, na atenção, no comportamento e até nas habilidades sociais da criança. Dados do Ministério Público mostram que 1 em cada 3 crianças de até 5 anos passam mais de 2 horas por dia em frente às telas. Esta psicanalista explica quais são os impactos na saúde infantil por conta dessa exposição às telas precoce e intensa. Já atendi também criança com crise de ansiedade. É muito comum isso, até porque enfrentam uma pressão na escola. Hoje em dia as telas estão muito mais abertas
e sem controle, né? Muitas das vezes os pais têm que trabalhar na correria, acabam não monitorando os seus filhos, e a gente precisa ter cautela para tudo. Tudo em excesso é prejudicial. O trabalho, a comida, a bebida, né? O fumo, então tudo tem que ser na medida certa. E se engana quem pensa que tirar o celular da criança é fácil. Gigliola, a mãe da Melicinha, já entendeu os efeitos negativos. Por isso, está tentando ajudar a filha a diminuir o tempo nas telas. Deixava solto na mão dela, mas quando eu percebi que estava ficando grave, eu mudei, né? Tive que usar uma estratégia para poder amenizar ali o que estava acontecendo, né? E isso veio ajudando ela. Hoje em dia eu presto mais atenção, eu verifico melhor o conteúdo, assisto primeiro para poder passar para ela se é certo ou se é errado. Sobre os perigos na internet, o assunto tem sido discutido aqui na Câmara Municipal de Manaus. O presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, vereador Raif Matos, fala sobre a importância de projetos que garantem a proteção digital dos pequenos. A criança ela não tem a maturidade de discernir, muitas das vezes, o certo e o errado. E acaba que muitas pessoas mal intencionadas acabam se utilizando das redes sociais, enfim, da internet, para ludibriar e enganar realmente as crianças ali e trazendo consequências horríveis para essas famílias, né? Abusando, crimes sexuais, enfim, expondo a imagem das crianças. Então é muito prejudicial. A casa não tem se furtado, eu tenho me posicionado, a comissão também tem feito um trabalho belíssimo, a Casa Legislativa tem muitas leis no que diz respeito à proteção à criança. Nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente também, que é um estatuto a nível nacional, que preconiza também essa questão do enfrentamento e a defesa da ingenuidade da criança, da sua sexualidade, né? Da formação do seu caráter. E o que realmente precisa aí é a gente fiscalizar para que o Poder Executivo venha executar de fato essas leis que já são garantidas. Vocês lembram da pequena Melissa? Hoje ela ainda assiste aos seus vídeos preferidos, mas com a ajuda dos pais, reencontrou o prazer de brincar. Olha aí, ela até voltou a andar de bicicleta na rua de casa. Melissa é a prova de que é possível sim fazer o uso de telas na era digital, só que com limites, sem deixar de viver a infância no mundo real. Todo cuidado é pouco. Hoje é celebrado o Dia do Glaucoma. A data faz um alerta para a doença que pode causar cegueira. Confira na reportagem. Aos 18 anos, Dionísio recebeu uma notícia que mudaria sua rotina para sempre. Durante um exame oftalmológico, ele foi diagnosticado com glaucoma, doença silenciosa que pode levar à cegueira irreversível. Eu estou aqui vestido de médico, mas na verdade eu sou paciente. Para chegar nesse diagnóstico não foi fácil, principalmente porque já se fazem 20 anos. Eu lembro que eu sentia muito lacrimejamento, sensibilidade à luz e por vezes meu olho ficava vermelho. Procurei especialista, mas não tinha diagnóstico fechado ainda. Só que nessa idade que eu referi, eu percebi que eu comecei a ter perda da visão periférica. Não foi muita coisa, mas eu via que as pessoas não conseguiam enxergar praticamente ao seu redor e eu não conseguia enxergar em pontos estratégicos. Foi quando eu fiz os exames corretos e descobri que eu tinha uma lesão nervosa. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que mais de 1 milhão de brasileiros têm glaucoma. E o que mais preocupa neste cenário é que o diagnóstico precoce nem sempre é comum. Dentro dos nossos olhos, nós temos uma estrutura que leva toda a imagem que chega no olho ao cérebro. Essa estrutura se chama nervo óptico. O glaucoma é quando esse nervo óptico, por algum motivo, começa a ter uma morte. Geralmente é por conta do aumento da pressão intraocular. A melhor maneira de fazer o diagnóstico do glaucoma é procurar o seu médico para fazer a medida da pressão e uma avaliação do seu nervo óptico através de uma fundoscopia. Nesta segunda-feira, 26 de maio, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. A campanha chama atenção para a importância da saúde dos olhos. A recomendação é que as pessoas procurem um oftalmologista pelo menos uma vez por ano.
principalmente quem tem mais de 40 anos com histórico familiar de glaucoma, diabetes ou pressão alta. Apesar de não ter cura, tem controle, e o controle se dá através de terapias medicamentosas com colírios. Existem atualmente outras classes de tratamento que são cirúrgicos, laser, porém a melhor indicação do tratamento será avaliada pelo seu médico. Procure um oftalmologista de rotina. Apesar de não ter cura, 20 anos depois de receber o diagnóstico, Dionísio conseguiu estabilizar a doença ocular e preservar a visão. Foi graças ao tratamento correto. Hoje, ele também é médico e ganhou ainda mais um motivo para alertar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde. E hoje, 20 anos depois, eu simplesmente não tenho nenhuma lesão nervosa mais do que eu já tive na época do diagnóstico e estou tranquilamente com o meu hábito de colocar o colírio pela manhã e o colírio pela noite. O Câmara em Destaque fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde. Até lá!